Pai do Senhor, irmão, fazer uma live aqui, aquela palavra de ontem que Deus me deu a palavra revelada em nome de Jesus. E dá tempo aí dos irmãos entrar, pela honra e glória do Senhor. O adaptador tá aqui, mas quebrou, muito frágil esse adaptador. Fiz uma gambiarra aqui, mas eu vou segurar na mão mesmo. Irmãos, olha, eu falei da live que o amor pelas pessoas, até as igrejas primitivas, meu irmão. Então, minha irmã também, meu irmão, quando eu tenho mania de falar assim, meu irmão, né, que Deus abençoe a vida da Laís. E as pessoas estão perdendo o amor, gente, uma pelas outras. Você não sabe o que o amor é capaz. Romanos, né, capítulo 9, 35, 36, fala que nada nos poderá nos separar. Compartilha essa live aí. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor é tudo. Quando você ama alguém que te odeia, quando você ama alguém que te persegue, você não sabe como isso traz uma salvação, uma paz. Mas missionário errou comigo. Deixa errar, quem não pode errar é você. É tão bom fazer o bem. Aquela pessoa que... Quantas vezes eu tenho feito o bem para aqueles que querem o meu mal. E quando eu fiz o bem para aqueles que me odiavam, meu irmão, não demorou muito tempo. Eles ficaram apaixonados comigo. E eles queriam servir o Deus que eu servia. É aí que a gente ganha eles. Cara, sébia. E deixa eu te falar uma coisa. Vou falar algumas palavras da Bíblia. Eu gosto de tirar na palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Aí esse cachorro tá lá. O Tário tá aqui, glória a Deus. Fala assim: eu vos ordeno. Oh, glória a Deus. Amém, irmã Núbia. Que Deus abençoe a sua vida, minha filha. A palavra fala 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ó, pra você ver como o amor ao próximo te traz paz, te traz salvação. E o amor ao próximo é independente de qualquer coisa. Apóstolo Paulo, ele fala com a igreja de Tessalonicenses: eu vos ordeno, eu exorto a aconselhar o indisciplinado, a ajudar os desanimados, a amparar os fracos, a ter paciência uns com os outros e para com todos. Olha aqui no versículo 15 fala: vede que ninguém pague o mal com o mal, mas vence o mal fazendo o bem. Romanos capítulo 15, a palavra do Senhor fala assim: nós que estamos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes, qual é o forte? Esse que está firmado na palavra, esse que tem Deus no coração. A gente deve agradar ao nosso próximo, visando no bem para a edificação dele. Porque Jesus não agradou a si mesmo, mas as nossas insultas caiu sobre ele. E também Romanos capítulo 12, Deus é muito fiel quando ele fala do amor, meu irmão. O amor traz uma paz enorme para a gente. Romanos capítulo 12, versículo 9. Tá aqui a palavra do Senhor, está aqui, ó. Olha aqui o que está escrito, Romanos 12, para você. Eu não estou tirando palavra minha. Não vinguei a vós mesmos. Você que tem ira com alguém, que quer vingar, seu coração trama maldade. Pai do Senhor, irmã Núbia, a Laís Leal, glória a Deus, aleluia na sua vida, viu? Deus está derramando chuva de bênção na sua casa. Olha, não vingueis a vós mesmos. Dai lugar à ira, pois a ira é de Deus. A palavra do Senhor fala que a ira é de Deus. Não toquei em ninguém, não deseja mal com ninguém, porque Deus que vinga quando você entrega na mão dele. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se o inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasa viva na cabeça dele. E olha aqui, ó. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. É muito importante isso, meu irmão. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor nos ensina, fala dessa maneira: tende profundo amor um pelos outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Então o amor próximo, as igrejas estão perdendo. Lá às vezes estão perdendo por causa da ganância, por causa do dinheiro. Você lembra quando Deus visitou Moisés e falou: separa anciões que não são dados a cobiça? Ou seja, o dinheiro
não dado ao coração no ouro e na prata. Ele pediu para Moisés separar os anciões, que não são dados à cobiça, porque esse pecado leva muito para o buraco. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Multidões de pessoas, a palavra fala, perderam a fé. Muitas pessoas negaram a fé e hoje sofrem grandes torturas por amor ao dinheiro. Mas enfim, agora vamos chegar no ponto. Quando você ama, você lembra de Esté? Esté significa Radassa, o nome da minha filha, graças a Deus. Esté, no capítulo 6, você sabe por que Ramã odiava tanto Mardoqueu? Mardoqueu era judeu. E Ramã criou uma ira, porque Ramã era oficial do rei. Ramã era comandante do exército do rei. Então abaixo do rei era ele. E aquele povo tinha uma tradição de se prostrar uns para os outros. Tinha a tradição de prostrar sobre imagem. E os judeus não tinham essa tradução. Então, meu irmão, Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Ramã. E Ramã ficou furioso. Pai do Senhor, Elaninha, Deus abençoe a sua vida, viu? Então, olha, presta atenção nessa palavra, que é a palavra revelada, Esté, capítulo 6, viu? E antes disso, o rei tinha 2 eunucos. O que é eunuco? Eunuco é aquele que tem a parte do pênis cortado. A palavra eunuco no aramaico, no hebraico, no latim, significa imprestável, falido, não serve para nada, imprestável, porque eles tinham a pele, o pênis cortado. E o rei tinha 2 eunucos. E esse eunuco chamava Bagtã e um chamava Teres. Eles tramou contra o rei Assuero, contra a vida dele. Ele estava bolando um plano para acabar com a vida do rei. E Mardoqueu soube disso e mandou a rainha Esté, Radassa, avisar o rei. E o rei não sabia que Ramã tramava contra os judeus, nem tramava contra a vida do Mardoqueu. Mardoqueu era um homem bom, ele amava todo mundo, ele amava as pessoas. E estavam preparando uma forca para ele. Ramã estava preparando uma forca para ele. E o rei não sabia. Certo dia, o rei perdeu o sono e decidiu ler o livro das crônicas. E lembrou desse efeito. Estava escrito lá que Mardoqueu, olha aqui, ó, Mardoqueu, ele salvou ele de uma grande fúria dos 2 eunucos, Bagtã e Teres. E ele chega, olha para você ver como o lado espiritual da vida, como é as coisas espirituais. A vida dá muita volta, meu irmão. E esse oficial do rei, ele é muito poderoso, Ramã. E ele queria matar Mardoqueu. E ele ia matar. Só que o rei lembrou. O rei vai lembrar de você essa tarde. Regar, você vê como é que o dia está lindo, avivado. Viu? Se prepara que o rei vai lembrar de você essa tarde. O rei lembrou de Mardoqueu. E olha como Deus faz as coisas. E o que o rei fez? Chamou o próprio inimigo. Porque Deus mandou o inimigo abençoar o ungido. Por que Ramã tinha ódio de Mardoqueu? Porque ele não se prostrava diante de carne, nem sangue, nem estátua. E o Ramã falou: rei, tem um povo aí que é judeu, eles não se prostram, as leis deles são diferentes, as tradições deles são diferentes, eles não respeitam o seu reinado. E o rei, furioso, mandou um decreto para o povo, para matar os judeus. O rei assinou com seu anel, selou e assinou e deu o anel. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, Cleiton. Que Deus possa prosperar bênçãos na sua vida, viu? Em nome de Jesus, trabalhar na sua vida espiritual. Deus manda te dizer, viu? E na sua vida sentimental, Deus está entrando hoje, viu, Cleiton? Deus abençoe a sua vida. Então, meu irmão, é uma revelação, essa palavra é uma revelação da palavra.
Ramã, ele corria perigo com o povo dele. Só que o rei lembrou dele. E o engraçado, olha quem o rei escolheu para honrar Mardoqueu. Ramã, o próprio inimigo dele. Que Deus abençoe a sua vida, Alan Júnior. Que Deus possa abençoar o seu ministério, viu? Em nome de Jesus. Então, olha o que acontece. Olha como a vida é uma roda gigante. O que estava embaixo agora está por cima. O que estava caído agora está levantado. O que estava sendo destruído agora está exaltado. Estava construindo. Aí o rei chama Ramã e fala assim: Ramã, o que eu faço com o homem que veio me agradar? Aí Ramã acha que é ele. Vai. Quem o rei pode agradar mais do que a mim? Que sirvo ele, que sou capitão do seu exército? Aí ele fala, dá toda a honra, dá vestimentas reais, coloca o seu melhor cavalo, dá toda a honra a ele, no meio de todo o povo. Só que o rei não sabia que Ramã desejava matar Mardoqueu por inveja, porque ele não se prostra diante das pessoas, não se prostra diante da estátua, se prostra somente a Deus, porque quem vai te honrar é Deus. E Ramã, olha, eu vou falar uma coisa, uma revelação aqui. Eles têm inveja da nossa autoridade no altar. Mas quem chamou garante o chamado. Quem chamou garante o chamado na área espiritual. Quem chamou garante o chamado no emprego. Quem chamou garante a igreja. Quem chamou garante a vida. Eles invejam a minha vida espiritual, a minha intimidade no altar. Mas vai ficar só na inveja. Porque quem me chamou garante. Garante a graça, garante o azeite, regado a sebe, a gai. Quem te chamou, meu irmão, garante a sua chamada. Viu? E Deus garantiu a chamada de Mardoqueu. Aí, o que acontece? O inimigo agora já não tem mais poder na vida de Mardoqueu. Porque o rei fala com Ramã, então, faz tudo isso que você falou. O próprio inimigo decretou a vitória. Quando Deus manda, até o inimigo obedece para te abençoar. Então o próprio inimigo agora já não é perseguidor. Agora ele próprio pregou o cavalo, pregou o anel, selado o anel direito, e deu a Mardoqueu, e ele segurou o cavalo e ele andou em toda a província com Mardoqueu. Deus vai fazer com que seus inimigos tenham paz com você. Eu não gosto de dizer que eu tenho um inimigo. Eu gosto de falar que eu tenho um perseguidor. Inimigo é uma palavra muito forte. A gente que está com o coração limpo com o Senhor, a gente que tem o Espírito Santo no nosso coração, no nosso dia a dia, não gosto de falar que tem um inimigo. Eu gosto de dizer que eu tenho um amigo, que eu fiz amigos na minha caminhada, que eu quero o bem de todo mundo. Por mais que eu errei às vezes, que as pessoas possam me perdoar, eu peço perdão para qualquer pessoa. E é isso que Ramã, o inimigo, agora abençoa o ungido. Então Deus vai fazer com que o inimigo abençoe o ungido. Ramã agora já não tem mais poder na vida de Mardoqueu, porque agora Deus virou o rumo da situação. E o rei ficou furioso quando ele soube que tinha preparado uma forca para ele, porque ele lembrou, ele perdeu, Deus fez com que o rei Assuero perdesse o sono, ler o livro das crônicas e lembrar de Mardoqueu. Os dois eunucos, como eu disse aí, eunuco no latim, no aramaico, na Arábia Saudita, eunuco é aquele que tem o pênis cortado, ou seja, a palavra não fala, mas é imprestável. Então eles ficam ali no palácio do rei, servindo ele até a morte. E esses dois eunucos queriam matar o rei, só que o Mardoqueu ficou sabendo. E quando o rei foi ler o livro das crônicas, estava escrito lá esse dito. E Deus fez com que o rei chamasse Ramã, perguntasse o inimigo de Mardoqueu: qual homem o que eu faço por um homem que eu desejo agradar? Você viu como é que a bola girou? Você viu como é que a roda gigante... Ramã estava por baixo, estava desesperado. E o povo começou a fazer um jejum, gente, pesado, para o povo dele não ser destruído, mas não precisou, porque Deus entrou na frente. Então é isso aí, quando você teme a Deus. Mas sabe por que isso tudo aconteceu? Por causa que o Ramã invejava o Mardoqueu, invejava o ministério. Tem gente que inveja a sua intimidade no altar com Deus.
Tem gente que inveja a sua palavra com Deus. Tem gente que inveja a sua voz, o seu semblante, porque é um semblante do Espírito Santo. E como eu falei aí, o amor às pessoas. Ame as pessoas. Ame aquele que te persegue. Ame aquele que te odeia. Porque o amor, ele é puro. Ele te traz paz. Você deita no travesseiro em paz quando você ama a obra. Ame a obra do Senhor. Não se prostre diante dos homens. Não se prostra diante de carne nem sangue. Você lembra de apóstolo Paulo? A palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo pega e fala assim: quando no ventre da minha mãe, eu ainda estava no ventre da minha mãe, Deus me separou para levar a palavra ao gentio, para apresentar Jesus ao gentio. Eu não consultei carne e nem sangue, e nem tornei a Jerusalém para ir aos apóstolos que antes de mim já eram apóstolos. E sim fui para Filipinas, fui para Judéia. Ele não temou. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele não temou, ele não consultou o homem, ele não consultou carne nem sangue. Quando você ouvir a voz de Deus, não consulta carne nem sangue. Quando eu quero uma bênção, você sabe o que eu faço? Quanto tempo que eu não... Esses dias que eu recebi uma revelação lá no monte. Só que quando a gente é ungido do Senhor, quando a gente tem um chamado bem forte na presença do Senhor, pastor Isaías, que é um homem de Deus, está aí, Alan Júnior, em nome de Deus, te abençoe, que Deus está abençoando grandemente a igreja do pastor Isaías. Eu amo essas pessoas, me acolheu aí no ministério uns meses para trás, que Deus possa abençoar. Tenho ele nas orações, todas as minhas orações, eu tenho ele, a missionária Kelly, eu chamo ela de pastora, que ela tem um chamado de pastora, não vai demorar, em nome de Jesus, não. E quando eu quero alguma revelação da parte do Senhor, o Senhor não me permite eu consultar carne nem sangue, não. Olha aqui a minha revelação, o que eu faço. Senhor, está acontecendo isso. Eu vou para a palavra. E a questão do povo, o povo está preocupado com essa água. O povo tem pedido oração. E toda vez que eu vou tentar orar para o povo, Deus vai lá em Jeremias 3. E Deus fala assim: não me importunes, não olhe por causa deste povo, não me perturbe, porque eu não te ouvirei. Você lembra de Ezequiel? Deus fala assim: Ezequiel, vai à casa de Jerusalém, que eles ouçam, que eles deixem de ouvir, porque são causa rebelde. Não é um povo de difícil acesso, não é um povo de língua difícil, é o meu povo, é o povo de Israel. Vai e diz as minhas palavras, que eu sou contigo. Palavra dura que Deus mandou Ezequiel falar para o povo se arrepender, que ele estava irado. Isaías, a palavra do Senhor fala: esconde-te no teu quarto até que a minha ira passa, porque vou eu passar com ira na face da terra. Jeremias, Deus manda Jeremias, fala com o povo que eu vou descer a marreta em tudo, eu vou arrebentar com tudo. E Jeremias é perseguido. Aí Jeremias pega e fala assim, com medo do chamado, com medo do povo de morte. Aí Deus vira para Jeremias e fala assim, lá no capítulo 17, se tu está com medo dos vãs que vão a pé, o que tu fará com os que vai a cavalo? Se numa terra de paz não se sente seguro, o que fará nas florestas de Jordão, nas grandes guerras, as grandes tribulações? E Deus vira para Jeremias e fala assim, não fique fiéis dos seus parentes, eles mesmo tramam a sua morte. Ou seja, não confiar em ninguém. Confia em ninguém não. Confia na palavra. Isso aqui, meu irmão, palavra, vai para a palavra. Eu andava, no começo do meu ministério, uns 6 anos atrás, eu andava atrás de pessoas, atrás de revelação. Mas depois que eu tive uma intimidade maior, Deus me proibiu. Que Deus abençoe a vida do irmão Ramon Oliveira, a família dele, viu? Deus está blindando seu casamento, viu, varão? Eu vi quando você entrou aí nessa foto pequenininha aí, Gaia Sebe, Gaia Súria, Gaia. Então, e Deus ele me proibiu. Não precisa consultar pessoas não, meu irmão. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe, meu irmão, o que você tem passado. Não consulta a Bíblia. Tem coisa melhor do que baixar o joelho no chão e só sair quando se estiver saciado. Esse dia eu tenho orado demais. E Deus tem me mostrado coisas espirituais, da graça divina.
as minhas visões voltaram, eu vejo anjos no céu de novo. Eu tenho visto a Nova Jerusalém, as ruas. Deus me mostrou uma pintura, um quadro com uma pintura tão lindo. Eu fiquei tão feliz. Eu não sou baseado nisso ali não. Ó, casa, carro, dinheiro. Eu sou baseado na palavra. Eu fico feliz quando a revelação da palavra desce na minha cabeça, igual desceu aqui. Você viu como é que foi lindo que Deus falou? Agora o perseguidor abençoa o ungido. O inimigo abençoa o ungido. Ramã e Mardoqueu. Ramã, e o rei tinha mandado um decreto mesmo que aquele povo ia ser destruído. Só que o rei lembrou. Deus fez com que o rei lembrasse de Mardoqueu. Numa madrugada, o rei perdeu o sono. E Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus, viu? Então, mas por que aconteceu isso? Porque Ramã tinha amor no coração. Ramã não, Mardoqueu tinha amor no coração. É isso que eu falei. Depois vocês meditam lá, Romanos capítulo 15. Pode ir lá para vocês ver. Romanos capítulo 12. Vai lá para vocês ver o versículo 12, capítulo 12, versículo 29. O amor às pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor às pessoas, ame as pessoas, ame o ministério. Igreja, não está na hora de odiar ninguém. Não está na hora de você ficar vendo veste, reparando em veste de ninguém dentro de igreja. Porque olha o que Deus me fala. Tem gente que vai no seu ministério, tem gente que vai dentro da sua consagração para olhar a marca do microfone. Oh, glória a Deus, aleluia, eu vou falar. Para olhar a marca de microfone, para olhar se a sua caixa é melhor do que a dele de som, para olhar se o seu púlpito está mais bonito. Isso aí, meu irmão, é Ramã. Isso aí vai morrer enforcado na forca. Tem gente que só visita ministério para olhar o que a igreja tem, o que a igreja não tem. O que é isso? As igrejas primitivas não ensinaram isso não. As igrejas de antigamente, eu aprendi na doutrina, eu aprendi na raça. Eu aprendi a orar, eu gostei do tempo que eu aprendi a orar pelas pessoas, sempre orei pelas pessoas. Muitas vezes o inimigo tentou me derrubar, mas eu estou de pé por causa de oração. Por causa de oração. E Deus, e não foi, muitas das vezes foi de pessoas, mas eu que não se prostrava diante de Deus para ver não. Eu que não buscava, eu que ficava dependendo de pessoas para ver se eu estava de pé hoje. Para de depender de pessoas, meu irmão. Você tem boca e Deus tem ouvido. Você tem garganta e Deus tem voz ativa. Para de duvidar do poder de Deus. Que da onde Ele me tirou, Ele tira também você. Se levanta, se prostra diante do Senhor. Para de ouvir o homem. Seja obediente e submissa ao seu pastor quando ele fala com você. Seja submissa a um homem que tem mais conhecimento, aos anciões. E pede discernimento. Senhor, é do Senhor não é essa palavra. É do Senhor não é esse conselho. Você lembra de Jetro? O sogro de Moisés? Jetro chega para Moisés e fala assim: eu posso te dar um conselho? Você não vai aguentar e nem esse povo vai aguentar. Porque o povo é demais para você, está muito pesado. Você não vai conseguir cuidar dessa multidão toda sozinho. Faz para si. Ele separa homens que sabem ser anciões, homens tementes a Deus, que não se dão a cobiça, que não amam o dinheiro, e separa de bolos de 100. A palavra não fala bolos, mas para você entender melhor, separa grupos de 50. As causas mais difíceis eles levam até você. As mais fáceis eles resolvem por si mesmos diante do Senhor. E assim vocês ouvem o meu conselho, Moisés. Olha só, o sogro de Jetro dando um conselho a um homem chamado amigo de Deus. Então é assim, igual o menor abençoou o maior. Vocês lembram de Salomão? Salomão tem um rei, meu irmão, que ele foi chamado, ele foi quase Jesus na Bíblia. E esse rei, ele era muito poderoso e muito temente, sem genealogia, sem geologia, sem família. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado sacerdote para sempre. Minha bateria está descarregando, mas amém. E Salomão e Abraão, desculpa, não foi Salomão. Abraão
levou a uma oferta a ele. Mazadeque, o nome desse rei. E Abraão, o menor, abençoou o maior, deu uma oferta, porque ele era considerado Jesus, porque ele foi sacerdote para sempre. A palavra fala que ele era o homem, ele era mais íntegro do que qualquer outro. Ele é a semelhança do Filho de Deus. Então ele foi a mesma coisa que Jesus. E Abraão levou uma oferta para ele. Então pessoas pequenas vão te abençoar. Pessoas que você menos espera vão orar por você e você vai ser curado. Eu espero que essa live tenha te ajudado. Não desanime, ame as pessoas. Principalmente o amor pelas pessoas. Eu estou aqui para falar do amor das pessoas. Eu tinha essa palavra de Mardoqueu e de Ramã para você não desanimar. Porque a roda gigante vai virar ao seu favor. Ramã já não passa a ser perseguido. Agora Ramã já passa a ser honrado. E aquela cobra que tentou picar, ela mesmo picou ela e morreu com o próprio veneno. Amém? Depois você medita lá para você ver, mas a revelação da palavra eu já te passei. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe seu casamento, sua família, seu trabalho. Que o Espírito Santo de Deus te dê força para orar. Muita oração. É maravilhoso quando você ora e ouve a voz de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.